Em nome de Deus, eu declaro aberta a 10ª sessão ordinária do dia 20 de abril de 2011. Peço ao senhor vereador Adilson Derete que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. A ceia do Senhor. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão dos pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei desse fruto da videira até aquele dia em que eu hei de beber novo, conosco no reino do meu Pai. E, tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Obrigado, vereador Adilson. Peço ao senhor secretário que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 9ª sessão ordinária realizada no dia 14 de abril de 2011. Ata da 9ª sessão ordinária da 12ª legislatura da 3ª sessão legislativa realizada no dia 14 de abril de 2011 às 19 horas. Na sala das sessões compareceram os senhores vereadores Aparecida de Fátima Capistrano Garlini, Adilson Derete, Alexandre Lozzi, Antônio Carlos Contesini, Marcos Simão Henk, Mário Henrique de Souza, Rodrigo Praz, Salésio Kilton e Seno Junques. No uso das atribuições que lhes foram conferidas por lei, o senhor presidente declarou aberta a sessão, prosseguindo então com a seguinte ordem do dia. Primeiro, leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Segundo, leitura da ata da 8ª sessão ordinária do exercício 2011. O presidente colocou a mesma em discussão, que sem observação foi aprovada por unanimidade. Terceiro, reapresentação do projeto de lei complementar número 02/2011, que altera a letra E e acrescenta a letra F ao inciso 2º do artigo 215 da Lei Complementar número 02/2009, de 21 de dezembro de 2009. Quarto, apresentação das indicações. Indicação de número 25/2011, de autoria do vereador Alexandre Lozzi. Em discussão única fez uso da palavra o autor da mesma e em votação única foi aprovada por unanimidade. Indicação de número 26/2011, de autoria do vereador Antônio Carlos Contesini. Em discussão única fez uso da palavra o autor da mesma e o vereador Seno Junques. E em votação única foi aprovada por unanimidade. Quinto, leitura das correspondências recebidas. Sexto, com os pareceres favoráveis das comissões permanentes, o senhor presidente colocou o projeto de lei complementar número 02/2011 em primeira discussão. Fizeram uso da palavra os senhores vereadores Rodrigo Praz, Marcos Simão Henk, Aparecida de Fátima Capistrano Garlini e Seno Junques. Em seguida, o presidente colocou o projeto em primeira votação, sendo aprovado por unanimidade. Sétimo, palavra livre. Fizeram uso da palavra os senhores vereadores Rodrigo Praz, Aparecida de Fátima Capistrano Garlini e Adilson Derete. Nada mais a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão. O teor dessas mensagens se encontra gravado em CD na secretaria desta Casa Legislativa. Coloco a ata em discussão única. Coloco a ata em votação única. Quem for favorável permaneça como está, caso contrário se manifeste. Aprovada. Peço ao senhor secretário que faça a reapresentação do projeto de lei complementar de número 02/2011. Projeto de lei complementar número 02/2011. Altera a letra E e acrescenta a letra F ao inciso 2º do artigo 215 da Lei Complementar número 02/2009, de 21 de dezembro de 2009. Peço ao senhor secretário que faça a apresentação do projeto de lei de número 21 de 2011. Projeto de lei de número 21, de 20 de abril de 2011. Autoriza o Executivo Municipal a abrir créditos adicionais suplementares através de anulação de dotações do orçamento vigente e da outras providências. Antônio Pereira, prefeito do município de Rio do Campo, estado de Santa Catarina, faz saber a todos os habitantes do município que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica aberto no corrente exercícios créditos para as seguintes dotações orçamentárias. 04. Secretaria de Transporte, Obras e Serviços Públicos. 04.01. Diretoria de Transportes, Obras Viárias e Edificações.
25, aplicações diretas, R$12.000. 05, Secretaria de Serviços Urbanos, 05.03, Diretoria de Obras, Transportes, Serviços e Edificações Públicos e Urbanos. 76, aplicações diretas, R$5.000. 85, aplicações diretas, R$5.000. 08, Secretaria de Esporte e Lazer. 08.01, Diretoria de Esportes Comunitários e Lazer. 205, aplicações diretas, R$3.500. 09, Secretaria da Agricultura, Desenvolvimento Econômico, Meio Ambiente. 09.01, Coordenadoria de Agricultura e Desenvolvimento Econômico. 216, aplicações diretas, R$2.000. 10, Secretaria do Bem-Estar Social. 10.1, Diretoria de Assistência Social. 242, aplicações diretas, R$2.000. 11, Fundo de Saúde. 11.01, Coordenadoria de Saúde e Apoio Operacional. 48, aplicações diretas, R$9.197,83. Total da suplementação, R$38.697,83. Artigo 2º. Para atendimento da suplementação que trata o artigo anterior, serão utilizados os recursos provenientes da anulação parcial e ou total das seguintes dotações orçamentárias. 04, Secretaria de Transportes, Obras e Serviços Públicos. 04.01, Diretoria de Transportes, Obras Viárias e Edificações. 26, aplicações diretas, R$4.000. 37, aplicações diretas, R$3.000. 30, aplicações diretas, R$5.000. 05, Secretaria de Serviços Urbanos. 05.03, Diretoria de Obras, Transportes, Serviços e Edificações Públicas Urbanos. 74, aplicações diretas, R$10.000. 08, Secretaria de Esporte e Lazer. 08.01, Diretoria de Esportes Comunitários e Lazer. 208, aplicações diretas, R$3.000. 206, aplicações diretas, R$500. 09, Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente. 09.01, Coordenadoria de Agricultura e Desenvolvimento Econômico. 214, aplicações diretas, R$500. 223, aplicações diretas, R$600. 224, aplicações diretas, R$400. 218, aplicações diretas, R$500. 10, Secretaria do Bem-Estar Social. 10.01, Diretoria de Assistência Social. 247, aplicações diretas operacionais intra-orçamentárias, R$500. 240, aplicações diretas, R$1.500. 11, Fundo de Saúde. 11.01, Coordenadoria de Saúde e Apoio Operacional. 14, aplicações diretas, R$5.000. 18, aplicações diretas, R$3.000. 35, aplicações diretas, R$750. 37, aplicações diretas, R$447,83. Total anulação, R$38.697,83. Artigo 3º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Antônio Pereira, Prefeito Municipal. Ofício número 125/GP/2011. Rio do Campo, 20 de abril de 2011. Assunto: mensagem ao projeto de lei de número 21/2011. Senhor Presidente, senhores vereadores, saudando-os cordialmente, enviamos às vossas excelências para análise e seguida votação o projeto de lei de número 21 de 20 de abril de 2011, que autoriza o Executivo Municipal a abrir créditos suplementares por meio de anulação de dotações orçamentárias. O projeto de lei anexo objetiva abrir créditos adicionais suplementares através de anulação parcial de dotações orçamentárias do orçamento em curso a fim de suprir dotações deficitárias para as despesas descritas no mesmo. Senhores vereadores, os créditos adicionais suplementares abertos por meio deste projeto não irá comprometer o orçamento, uma vez que será suprida esta suplementação com anulação parcial de dotações já descritas na LOA 2011. Levamos o projeto de lei conexo a este para a devida avaliação dos nobres vereadores, aguardando sua aprovação em regime de urgência urgentíssima dentro dos transcursos legais do regimento desta Casa Legislativa. Gabinete do Prefeito Municipal de Rio do Campo, Estado de Santa Catarina, em 20 de abril de 2011. Antônio Pereira, Prefeito Municipal. Peço ao senhor secretário que faça a apresentação do projeto de resolução de número 03/2011.
Projeto de Resolução 03/2011. Dispõe sobre a alteração da data da sessão ordinária do dia 28 de abril de 2011 e estabelece outras providências. A mesa da Câmara Municipal de Rio do Campo apresenta a seguinte resolução. Artigo 1º. Fica antecipada para o dia 27 de abril de 2011, às 17h30, a sessão ordinária do dia 28 de abril de 2011. Sala das sessões em 20 de abril de 2011. Seno Junques, presidente. Rodrigo Praz, primeiro secretário. Coloco o projeto de resolução em discussão única. Então, esse projeto, conforme nós já conversamos nas sessões, né, então, antecipação da sessão da próxima semana em função da reunião do Rio do Sul, do Congresso, né, que a princípio nós tínhamos combinado que queríamos pagar essa sessão posteriormente, mas em função do licenciamento dos vereadores, então a gente está propondo a antecipação da sessão da semana que vem. Coloco o projeto de resolução em discussão única. Coloco o projeto de resolução em votação única. Quem for favorável permaneça como está, caso contrário se manifeste. Aprovado. Peço ao senhor secretário que faça a apresentação da indicação de número 27/2011, de autoria do vereador Salésio Quilca. Indicação de número 27/2011, de 20 de abril de 2011. Ao excelentíssimo senhor Seno Junques, presidente da Câmara Municipal de Vereadores Rio do Campo, Santa Catarina. Senhor presidente, o vereador que subscreve e apresenta requer que, depois de ouvido o plenário e de acordo com as normas do regimento interno, seja encaminhado ao prefeito municipal a seguinte indicação. Pede que seja feita uma reforma na ponte próxima à propriedade do senhor Hélio Belli, na localidade de Alto Rio Azul. Justificativa. Tendo em vista que a ponte existente está em péssimas condições, correndo o risco de cair, sendo que nesta ponte trafega ônibus escolar e caminhões para escoar a produção. Salésio Quil como vereador. Coloco a indicação de número 27/2011 em discussão única. Vereador Salésio. Bom, foi procurado nessa semana pelo morador daquela localidade, senhor Hélio Belli, onde ele disse que a situação lá está difícil, né, pedindo a gente que olhasse com urgência, né, porque ali nessa ponte está correndo o risco, como já diz na justificativa, né, e ele comentava que o leiteiro nem está passando mais porque ele chega lá muito carregado, né, corre um grande risco de desabar aquela ponte. Então, e ele tem que trazer o leite, né, com tobato, coisa assim, até ali. Então, pediu encarecidamente, né, para que a secretaria, né, do DMR fosse lá e fizesse uma vistoria naquela ponte, né, uma reforma, pois já está tão difícil a pessoa ter que produzir o leite, né, ainda tem esse compromisso de se deslocar todos os dias e trazer ali, porque não sabe a que hora o leiteiro chega, porque tinha um tempo atrás os leiteiros eles tinham um horário para juntar o leite, mas hoje que eles chegam nos resfriadores, então eles não têm horário para chegar, e ele comentava que era difícil, e eu sei que é mesmo, porque nós também tinha esse problema lá no Alto Taialzinho, quando nós tínhamos que botar o leite lá na estrada, onde não tinha acesso até a propriedade, então fica difícil. E também não só construir, mas também colocar macadame, pois ele diz que até eles têm um macadame lá perto e não sabem por que não se busca esse macadame lá. Se ele acha que não presta para nada, o que é, mas ele diz que acha injusto eles trazerem macadame aqui do Encano para levar lá em cima no Alto Rio Azul, quando dá tanto desgaste. Então seria isso minhas colocações. Obrigado. Continua a discussão, indicação. Vereador Alexandre. Com relação
relação à indicação do vereador Salésio, também eles pediram para mim semana passada, só até fiquei de falar com o São João, mas acabei não encontrando ele. Realmente a situação dele lá é difícil. Uma ponte está caída, né, Salésio? A do sogro dele está caída, não tem como passar. Uma caiu dentro do rio e a outra, caminhão, o carro pesado também não tem como passar. Ele até se queixou, disse que tem a pedreira deles lá, podia tirar a pedra, cascalhar, arrumar, né? Até ficou meio chateado, disse que na época de campanha não saí de lá pedindo voto, né? Agora ele já está 2 meses pedindo para fazer um reparo na ponte dele, que é o único caminho que ele tem para chegar na casa dele, e até agora não foi atendido. O leite ele está puxando nas costas, né? Nem é de tobaco, é nas costas até onde chega. Então acho que seria interessante, o secretário está fazendo uma visita lá e fazendo os reparos necessários na ponte. Continua em discussão, indicação. Coloco a indicação em votação única. Quem for favorável permanece como está, caso contrário se manifeste. Aprovado. Peço ao senhor secretário que faça a apresentação da indicação de número 28 de 2011, de autoria do vereador Salésio Quilca. Indicação de número 28, 2011, de 20 de abril de 2011. Ao excelentíssimo senhor Luciano Junques, presidente da Câmara Municipal de Vereadores do Rio do Campo. Senhor presidente, o vereador que subscreve e apresenta requer que depois de ouvido o plenário e de acordo com as normas do regimento interno seja encaminhado ao prefeito municipal a seguinte indicação. Pede que seja feita uma restauração no bueiro, na estrada que dá acesso à propriedade do senhor Milton Arante, na localidade de Tamanduá. Justificativa. Tendo em vista que depois das últimas enxurradas, a estrada ficou estreita, sendo que uma parte do bueiro foi destruída, dificultando a passagem dos veículos. Salésio Quilca, vereador. Coloco a indicação de número 28 de 2011 em discussão única. Vereador Salésio. Bom, essa indicação eu fiz não a pedido do morador lá da localidade do Tamanduá, pois eu conheço muito bem aquela pessoa, né? Ele não é de pedir nada para ninguém. E eu, passeando por lá, me deparei com aquela situação onde passa um carro, mas é apertado, né? É difícil, então acho que não é tão difícil também assim para ir lá e colocar aqueles tubos que caíram, né? E tampar e colocar uma pedra ali, porque se dependesse dele, jamais ele viria pedir. Mas esse é um pedido meu especial, porque eu passei por ali e vi aquela situação. Não é porque ele é meu cunhado, mas se fosse qualquer outra pessoa eu também ia fazer essa indicação. Seria isso. Muito obrigado. Continua a discussão, indicação do vereador. Coloco a indicação em votação única. Quem for favorável permaneça como está, caso contrário se manifeste. Aprovada. Peço ao senhor secretário que faça a leitura das correspondências recebidas. Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente. Ofício número 23, 2011. Ilustríssimos senhores vereadores da Câmara Municipal de Vereadores do Rio do Campo. Senhores vereadores, em anexo para conhecimento de vossas senhorias, segue relatório. Quadro demonstrativo da situação problema atendida pelos conselheiros tutelares e números de atendimentos referente ao primeiro trimestre de 2011, conforme quadro anexo. Sendo que tínhamos para o momento, desejamos reiterar às vossas senhorias o mais elevado protesto de estima, consideração e apreço. Atenciosamente, Ivo Galber, presidente do Conselho. Ordem do dia. Coloco os pareceres favoráveis das comissões permanentes. O projeto-lei complementar de número 02/2011 em segunda e última discussão. Vereador Marcos. Esse projeto nós já temos discutido mais abaixo nas comissões, então é só abre crédito e suplementa.
Vereador, pode ocupar a tribuna se não está funcionando o microfone. Mas agora acho que já deu, já levantou. Mas eu sou a favor do projeto, já foi discutido ali, então poucas transferências de dinheiro, de outros, só suplementa e anula algumas dotações. Depois fica nas mesmas atividades, na verdade, que faz. Não é esse projeto aí, o 02 é o projeto da isenção do imposto do deficiente 21, físico. né? 02. Não é 21 que você falou? Não, 02. Tá. Então eu entendi que era o 21. Então esse aí já foi discutido e votado uma votação, então o 02. Então já foi. É só para alterar a lei sobre os deficientes e os que tiver doença grave. Então já foi aprovado no passado também sobre os idosos. Então eu sou a favor desse projeto, em segunda votação. Muito obrigado. Continua a discussão o projeto. Esse projeto então já foi amplamente discutido em sessão anterior, né? A isenção então do imposto para os portadores de deficiência, conforme citava lá o projeto, né? Então é evidente que a gente é favorável mais uma vez para que essas pessoas também tenham então essa ajuda no sentido do lado financeiro. Coloca o projeto Lei Complementar número 02/2011 em segunda e última votação. Quem for favorável permaneça como está, caso contrário se manifeste. Aprovado. Com os pareceres favoráveis das comissões permanentes, coloca o projeto de lei de número 21/2011 em primeira discussão. Vereador Marcos. Agora sim, então é o projeto 21. Antes eu tinha entendido que era o 21, desculpa, porque eu tinha marcado aqui na folha. Mas esse aqui então já foi discutido ali nas comissões, como o Genésio explicou também. Então não muda muita coisa ali, é só as dotações e fica nas mesmas atividades, quase tudo. Então acho que foi bem explicado pelo seu Genésio, mas eu sou a favor do projeto. Continue a discussão o projeto. Coloca o projeto de lei de número 21/2011 em primeira votação. Quem for favorável permaneça como está, caso contrário se manifeste. Aprovado. Coloca em discussão única a sugestão do Executivo de colocar o projeto de número 21/2011 em segunda discussão e votação. Coloca a sugestão em votação única. Quem for favorável permaneça como está, caso contrário se manifeste. Aprovado. Com a concordância dos vereadores, coloca o projeto de número 21/2011 em segunda e última discussão. Coloca o projeto em segunda e última votação. Quem for favorável permaneça como está, caso contrário se manifeste. Aprovado. Deixo a palavra livre aos senhores vereadores. Eu repasso a presidência então para o vice-presidente para fazer uso da palavra. Com a palavra então o vereador Sena. Meus cumprimentos então ao presidente de exercício, Adilson Neretti, colegas vereadores, né? Eu gostaria de ser bem breve, né? E só então relembrar o convite que foi apresentado aqui na sessão anterior da abertura do Campeonato Municipal amanhã, quinta-feira, então às 9 horas da manhã. Se vocês pudessem fazer parte, seria interessante nós mostrarmos a nossa força da Casa Legislativa, né? Todo mundo unido, né? Também, para quem tem compromisso, é jogo rápido, né? Só na abertura e depois, se não puder permanecer. Acho que o mais importante é mostrar para o povo que a gente está lá presente, né? Nesse momento importante para essas pessoas que praticam esporte. Acho que para eles é muito importante nós darmos o aval como vereadores. Acho que é nesse momento que eles
eles percebem então realmente a importância do vereador na comunidade, né? Então, se cada um de vocês puder deixar os seus afazeres naquele momento, aí, às 9 horas da manhã, e estar participando conosco lá, a gente ficaria realmente grato em nome da Casa Legislativa, né? Para poder estar então unidos em prol do interesse da população. E também eu gostaria de falar um pouquinho sobre a questão desse trecho do asfalto da SC 423, esse trecho urbano que foi questionado aqui nessa casa pelo vereador Antônio Carlos, vereador Adilson, né? E mais os demais vereadores também que têm levantado a questão de tornar esse trecho municipal, né? Então sentei com o prefeito para conversar a respeito dessa questão, então consegui um tempo para que a gente pudesse trocar algumas ideias, né? Ele a princípio me disse o seguinte: ele acha complicado no sentido de uma hora haver uma reforma, né? Então o município não teria ônus, né, para fazer um levante num trecho que deve dar da ponte, acredito que é da ponte até aqui em cima, perímetro urbano aqui no Sr. Fausto Moratelli, até por sinal acho que está para ser ampliado ali um trecho em função da propriedade do Butz, se não me engano, acho que está para vir para essa casa um projeto, pelo que a gente ouviu assim meio por alto, a gente também não conhece o teor da situação, mas o Butz comentou alguma coisa comigo a respeito dessa intenção, que ele andou conversando com os moradores ali da redondeza, né, para ampliar esse perímetro urbano. Então a gente está aguardando esse projeto para discutir com vocês, vereadores, né, e ver. Mas se posteriormente aconteça a aprovação, é mais um trecho do asfalto que está se prolongando no perímetro urbano, né? Então ele é favorável, né, mas desde que a gente esteja consciente, né, que a hora que tiver que fazer um levante, uma reforma, então é necessário o município estar arcando então com esse ônus, né, com essa despesa. Mas ele é companheiro para fazer o projeto. Então eu acho que aqui está então uma resposta do prefeito, do Poder Executivo, e eu acho que resta agora a gente, quem sabe, marcar uma reunião e estar fazendo uma conversa também junto com o prefeito, né? Acho que é interessante, porque só eu conversei pessoalmente, mas eu gostaria de marcar um novo momento para que vocês pudessem juntos, então, se isso for de interesse, lógico, né? Para que nós pudéssemos estar então trocando essas ideias, discutindo essas questões. Vereador Alexandre. Eu acho que é interessante, vereador Sena, a gente está conversando com o prefeito para estar discutindo isso aí, até porque tem alguns moradores que querem construir e fazer muro. Então, se eles vão na prefeitura pedir uma liberação, não pode. E tem alguns que constroem, então para uns pode, para outros não pode, então tem que ver, ou pode ou não pode, né? Então, porque a gente vê que tem gente que quer fazer e não pode. Eles vão lá, diz que tem que estar pedindo liberação para o DENIT, né? E daí tem gente que consegue construir. Então eles devem indagar a gente, eu disse, olha, pelo que eu sei, não pode. Que a gente sabe da lei, né? Se agora, como estão construindo, eu não sei. Então acho que seria interessante a gente estar conversando também para estar vendo isso aí, né, vereador? Tem gente que quer fazer muro em volta das casas também, parece que não estão conseguindo fazer. Então acho que era interessante a gente estar conversando para ver. Então quem sabe a gente, de repente, na primeira sessão de maio, já tem marcado para dia 5, né, vereador Rodrigo, aquele encontro com os jovens, né? Quem sabe até nesse dia, um pouco mais tarde, a gente consiga, de repente, convidar o prefeito para vir aqui antes da sessão e nós poder estar conversando extraoficial, né? De repente estar levantando essa questão, ou sim ou não, né, pelo menos, né? Que a partir do momento que nós nos reunirmos aí, se o pessoal achar por bem que a decisão geral for sim, então que se decida isso que o vereador colocou. Acho que é interessante, a população não pode também ficar à margem da dúvida, né? Acho que é bem interessante que se faça então se coloque esse ponto final. Vereador Adilson. Vereador, se me permite, eu acho que é dessa forma que o vereador Alex comentou. Eu acho que a gente tem que se assegurar em cima disso. Nós estamos aqui, fomos eleitos para fiscalizar e legislar, né? E eu acho que o município, o ato, quando o povo elege um representante, é para cuidar do seu município. Então, eu vejo que além de cuidar do nosso município, nós temos que zelar pelos nossos eleitores, pela nossa população, que faz parte. A rodovia é apenas uma rodovia que está ali, uma SC, no meu ponto de vista. E esse pedido já foi pedido já na outra gestão, que também era do nosso parceiro prefeito Duda. Então, eu acho que nós temos que se preocupar em questão hoje, permanente, que as pessoas têm que fazer o muro, que ninguém dá uma decisão de se construir terrenos pequenos, que a lei diz que é 20 metros.
Então, antes de vir em si, se vinha essa casa, a questão dessa abertura de ampliar ainda o perímetro, eu ainda vou ser contra, que já vou ser bem sincero, porque primeiro tem que se resolver uma coisa. Não adianta nós ficar mais coisa e problema para os outros lá na frente. Então, eu já estou deixando bem claro o meu ênfase aqui, porque na realidade nós temos que decidir pelos nossas pessoas que estão dentro do nosso Rio do Campo. Eu acho que buscar projetos, fazer projeto e buscar perante o governo, se busca dinheiro. Eu acho que o prefeito não pode se assegurar, dizer que vai dar problema amanhã. Ninguém sabe quem que é o gestor da frente, ninguém sabe o que vai acontecer, né, e dizer que não podemos buscar uma solução de imediato. Eu acho que nós temos que criar em parceria junto ao prefeito, a essa casa e as pessoas. Eu acho que fazer uma reunião junto e mostrar que a gente está com interesse. E já faz tempo que nós estamos com interesse. Só que está faltando uma concretização. Obrigado, vereador. Então, na verdade, sim ou não, que, como eu coloquei, né, vereador, ele disse que ele é companheiro, ele faz, só levantou essa questão para ser discutida, né, para que nós, juntos, então, talvez estudássemos o impacto, né, de repente, nesse sentido, né, e a questão ali que eu levantei, anterior, que você citou agora, da prolongação do perímetro urbano, né, pelo que o próprio Butz, que agora não lembro, não vem o nome do rapaz. Não, é o outro. O Alexandre é o advogado, é o irmão dele, né? Ele com o Paulinho Uma, então tem conversado comigo. Um dia que eles estiveram aqui no município, vieram conversar comigo a respeito dessa questão. O que eles me colocaram é o seguinte: só passar para vocês, para a gente já adiantar um pouquinho a discussão, né? Se o projeto vier, a gente também estar um pouco preparado, né? Ele me passou o seguinte, que eles averiguaram junto aos moradores, ali tem um pessoal que já vendeu terreno ali na margem da SC, né? Então ele me colocou o seguinte, que os vereadores são 100% a favor. Ali, os interessados, os donos das propriedades, né? Os moradores pela qual as propriedades estariam sendo incluídas nessa prolongação do perímetro urbano. Então, só para também ponderar essa parte, né? Para nós ver a nossa decisão. É claro que cada um é livre de pensar, de tomar uma decisão no sentido de resolver se o projeto aparecer, né? Mas só para informar o que ele passou para mim. Eu não tenho conversado com nenhum vereador, nenhum proprietário nesse sentido, né? Então, mas 100% ele me colocou que realmente já tem dito que teria interesse, até porque tem interesse de estar desmembrando propriedades maiores, em pedaços menores para comércio, coisa assim, como ali tem o mês que tem já já tem um pedaço pequeno ali que tem uma indústria, até um viveiro, né? E eu acho que tem outras pessoas interessadas também em colocar alguma coisa ali à margem, um pouco para frente e tal. Então, foi o que ele me colocou. Mas eu acredito que a hora que chegar o projeto aqui, a gente vai estar chamando as partes interessadas, com toda certeza, consultando também os proprietários, né? Porque eu acho que nenhuma decisão precoce pode ser tomada antes que a gente saiba o que cada proprietário também pensa e quer, né? Porque eu acho que o interesse da população é fundamental nesse sentido, né? Vereador Antônio Carlos. Presidente, eu quando fiz aquela indicação no ano passado, eu peguei a assinatura dos moradores e tive a oportunidade de conversar um pouquinho assim, quase com todos eles. Eu vejo assim, eu acho que o vereador Adilson está certo, eu acho que nós temos que se preocupar porque está dentro da nossa cidade. É lógico que é muito melhor com elas do que sem ela, mas por causa de danificar amanhã depois, eu não vejo problema, porque vamos dizer que se tiver que fazer uma reforma, vai ter que fazer daqui até Santa Terezinha. Qual governo que vai estar no mandato que vai vai arrumar até aqui no período urbano, não vai arrumar na cidade? Eu acho que não é nem louco, porque ele precisa de voto também. E também acho que não vai acontecer um troço desse. E se vier a acontecer, se é municipal, daqui a pouco nós também não deixamos o trânsito lá dentro, então eles que fazem uma BR por fora do estado. Então, eu acho que tem que fazer, desde que fica até mais fácil. Por exemplo, nosso município está crescendo, né, hoje está crescendo para o lado de cá, amanhã pode crescer para o lado da rodoviária, ou para o lado do Pedro Costa, nessa região ali. Então, de repente vai ter que botar uma lombada a mais, ou uma faixa pedestre, alguma coisa. E se for municipal é mais fácil do que for estadual. Então, eu, no meu ponto de vista, já deveria ter feito. E eu vejo que pelos vereadores aqui, acho que a maioria até concorda, a população está querendo. Então, acho que nós teríamos que chamar o prefeito para uma conversa. E se fosse que ia causar um grande custo para a prefeitura, imediato, mas eu acho que não, acho que a base é uma documentação. Então, acho que tem que ser feito, na minha opinião. Acho que o vereador Adilson colocou bem colocado. Acho que para arrumar a BR, com certeza que não vai ser nem ano que vem, nem no próximo. Então, acho que as coisas também vai dar preocupação mais lá na frente. Mas até lá, também acho que
vão mudar outros governos, e se não quiserem arrumar, então aí então fazem uma aberta lá por trás, lá para o Tamanduá, ou não sei para onde, mas eu acho que jamais vão deixar, porque os outros municípios que foi municipalizado, que eu já estive conversando com alguns municípios antes de fazer aquela indicação e conversar com o pessoal, também é feita manutenção, a mesma coisa. Então eu vejo que é uma coisa certa que nós temos que fazer. Então assim, não, eu também não dei a minha opinião ainda, né, vereador? Eu acho que por enquanto é precoce, como eu disse, eu não vou dar uma opinião minha antes que eu tenha o impacto da situação, que eu acho que é a minha característica, ver primeiro o impacto, né? O que acontece, os prós e os contras, lá no final a gente vai dizer um sim ou não, né? Eu acho que a decisão tem que ser tomada com cautela. O que o prefeito também me colocou assim, que as cidades por aí que passam asfalto por dentro, nenhuma delas que ele conhece municipalizou. Então também não sei até que ponto se isso é ou não é. Pouso Redondo, até ele citou que não é municipalizado. Mas o Taió não passa o asfalto, seria a praça mesmo em si, é calçamento ali, né? Só se for por fora, né? Não sei como é que é por fora. Mas enfim, né? Então acho que está ali para nós discutir, eu vou fazer isso aí, então provavelmente, não vou garantir 100%, porque também não sei da pauta ao certo, ainda está um pouco longe, né? Foi uma primeira ideia que nasceu assim no sentido de convidar o prefeito naquele dia 5, aquele dia da sessão, que a gente já vem foi marcado às 4h30, né? Então nesse dia, se o prefeito vai estar nesse encontro com os jovens, quem sabe depois dessa reunião a gente pode sugerir para ele, então bate-papo, uma reuniãozinha para nós discutir essa questão, para não ficar no disse que disse, né? E nós tomar uma decisão por finalmente, né? Acho que não dá mais para levar para frente. Eu acho que é importante que se coloque um ponto final nessa questão, né? Da minha parte é isso. Obrigado. Repasso então a palavra ao presidente atual, senhor Seno Junques. Nada mais a tratar, em nome de Deus eu declaro encerrada a 10ª sessão ordinária do dia 20 de abril de 2011.